Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje, né? Mais um dia, graças a Deus. Semana 12, dia 2, né? Já vamos aí para o segundo dia dessa semana. Não sei vocês, mas como as semanas têm passado rápido, né? Não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas está demais, né? Os dias têm realmente corrido de uma forma diferente, ou como alguns explicam, né? É nós que estamos correndo demais, e aí tem-se essa impressão também de que os dias estão passando muito rápido. Vamos lá orar para a gente começar a leitura de hoje, né? A gente está dentro do livro de Deuteronômio, logo no comecinho aí, e a gente vai continuar aqui então nesse dia. Jesus, muito obrigada por esse tempo, Senhor, que o Senhor tem me dado, por esse tempo que o Senhor tem me ajudado, Senhor, na leitura, no tempo de devocional, no tempo de oração. Muito obrigada, Jesus, porque até aqui o Senhor tem estado conosco, que vai continuar, porque essa é a tua promessa, que o Senhor estaria conosco todos os dias, Pai, até a consumação dos séculos. Então eu creio, Senhor, eu creio sim, Senhor, que o Senhor estará conosco todos os dias até que Jesus volte, e aí estaremos com o Senhor eternamente. Obrigada, Jesus, por esses momentos tão preciosos. Obrigado por esse tempo tão gostoso na tua presença, Senhor, onde nós nos deleitamos no Senhor e assim recebemos ensino, cura, Senhor, manifestação do teu Espírito, edificação do nosso Espírito. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pelo privilégio de te amar e ser amado pelo Senhor. Obrigada, Deus. Nós te adoramos, bendizemos ao Senhor e te dizemos, fica conosco. Mais um momento de leitura, mais um momento de devocional. Estamos muito felizes. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo. Amém. Amém, queridos? Então, semana 2, 12, dia 2, Deuteronômio, do 5 ao 7, né? 5, 6 e 7. Vamos lá? Lembrando, quem tá aí, né, pegou talvez esse vídeo aí pela primeira vez e talvez não entenda, né, o que está acontecendo. A gente está fazendo a leitura bíblica aí em ordem cronológica. Nós estamos no livro de Deuteronômio, e esse livro, que é o quinto livro do Pentateuco, ele é praticamente uma retrospectiva, ou é uma renovação que Moisés faz de ensino, de falar, né, aquilo que Deus já havia falado para eles lá no Monte Horebe, quando o Senhor tirou esse povo do Egito, né? Aqui nós já estamos na segunda geração. A primeira geração morreu toda no deserto, já passaram-se 40 anos, então eles estão prestes a entrar na Terra Prometida, né? A começar a conquista da Terra Prometida. E então Moisés para diante desse povo ali do lado de cá do Rio Jordão, onde eles estão acampados, e começa novamente lembrar as leis, os mandamentos, os propósitos, o que Deus falou, os alertas, né? E tudo mais que o Senhor já tinha falado com aquele povo da primeira geração. Então ele vai alertar esses jovens israelitas que não pequem, que não se esqueçam do Senhor. Esse é o recado que Moisés está dando dentro do livro de Deuteronômio. Por isso que nós vamos perceber em alguns capítulos, em quase todo o livro, né, uma repetição das leis, dos mandamentos, dos preceitos, das ordens do Senhor, e parece assim, mas eu já li isso lá em Êxodo, eu já li isso em Levítico, eu já li isso em Números, por que eu tô lendo isso aqui de novo, né? Moisés está com uma nova geração diante dele, e ele não pode morrer, né, porque ele está prestes a ser recolhido pelo Senhor, e quem vai avançar com esse povo é Josué, mas ele não pode deixar de lembrá-los tudo o que o Senhor falou. Essa era a forma com que eles eram ensinados, né? De geração em geração. O Senhor tinha prazer de que os pais ensinassem os filhos, de que os levitas ensinassem o povo, né? De que o sacerdote ensinasse o povo as leis do Senhor. Então Moisés está fazendo isso. Então, só para você se localizar, Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, do Pentateuco, e Moisés então está relembrando o povo de Israel as leis e os mandamentos. Capítulo 5, então, versículo 1 diz assim: Então Moisés chamou todo Israel e disse-lhes:
ouçam com atenção, ó Israel, as leis e as ordenanças que hoje proclamo, para que aprendam e tenham cuidado em cumpri-las. O Senhor, nosso Deus, fez uma aliança conosco no Monte Horebe, não com os nossos antepassados, mas conosco, que hoje estamos vivos aqui. O Senhor falou face a face conosco no monte, do meio do fogo. Naquela ocasião eu estava em pé entre o Senhor e vocês, porque vocês não subiram no monte com medo do fogo. Ele falou a mim e eu transmiti a palavra do Senhor. Ouçam o que ele disse. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Eu tirei você do Egito, onde você foi um povo escravo. Não adore outros deuses além de mim. Não faça ídolos. Não preste culto a imagens de qualquer coisa em cima no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não adore nem se prostre diante de nenhuma imagem, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Sou Deus zeloso e faço o castigo do pecado nos pais, a alcançar seus filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas mostrarei bondade até 1000 gerações àqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não use sem o devido respeito o nome do Senhor, seu Deus, pois não deixarei de punir qualquer abuso nesse sentido. Guarde o dia de sábado como um dia de santo repouso, conforme o Senhor, o seu Deus, ordenou a você. Trabalhe nos outros 6 dias, mas o 7º dia é o dia de descanso do Senhor, o seu Deus. Nenhum trabalho será feito nesse dia, nem por você, nem pelo seu filho, nem pela sua filha, nem pelo seu servo, nem pela sua serva, nem pelo seu boi, nem pelo seu jumento, ou qualquer dos seus animais, nem pelo estrangeiro que mora com você, para que o seu servo e a sua serva descansem com você. Lembre que você foi escravo no Egito e foi tirado de lá pelo Senhor, o seu Deus, por meio de grandes milagres. Por isso, o Senhor, o seu Deus, ordenou a você que guarde o sábado. Honre seu pai e sua mãe, como o Senhor, o seu Deus, ordenou a você, para que tenha vida longa na terra que o Senhor dá a você. Não mate, não pratique adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo ou a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem qualquer outra coisa que ele possua. Essas foram as palavras que o Senhor falou a toda a comunidade de vocês, em voz alta, no monte, no meio do fogo, rodeado de nuvens e densa escuridão. Foram estes os únicos mandamentos dados por ele naquela ocasião, e nada acrescentou. Então o Senhor as escreveu em 2 tábuas de pedra e depois entregou-as a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão e viram o fogo ardente, aproximaram-se de mim todos os oficiais das tribos e as outras autoridades e disseram a mim: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos a sua glória e a sua grandeza. Até mesmo ouvimos o Senhor falando no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e este continua vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Este fogo terrível certamente nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, morreremos. Pois quem é que pode ouvir como nós ouvimos a voz de Deus do meio das chamas e continuar vivo? Portanto, fique você, Moisés, encarregado de ir e ouvir tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. E depois venha e transmita tudo aquilo que ele disser a você. E nós o ouviremos e obedeceremos ao que o Senhor, nosso Deus, mandar. O Senhor atendeu ao seu pedido e me disse: ouvi o que o povo disse, e tudo o que disseram está certo. Quem dera eles sempre tivessem um coração que temesse a mim e estivessem sempre dispostos a obedecer aos meus mandamentos. Então tudo iria bem com eles e com seus filhos para sempre. Vá e diga a eles: volte cada um à sua tenda, porém você ficará aqui comigo, e eu vou dar a você todas as leis, ordens e mandamentos que depois você ensinará ao povo. E o povo deverá obedecer a estes mandamentos na terra que eu vou dar a eles como posse. Portanto, tenham cuidado em fazer tudo o que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Sigam fielmente o caminho que o Senhor, o seu Deus, estabeleceu para vocês. Somente assim é que vocês terão vida longa e próspera na terra da qual vocês vão tomar posse. Então Moisés
fala novamente, né, pronuncia novamente os 10 mandamentos e lembra o povo de que foram eles que preferiram que o Senhor falasse somente com Moisés. O povo, por temer morrer por causa da santidade de Deus, eles preferem ter um intermediário, eles preferem ter alguém que receba a palavra de Deus e depois transmita a eles. Nesse momento, lá atrás, no Êxodo, foi talvez um dos momentos mais tristes para o Senhor, porque antes disso o Senhor diz para eles, né, se consagrem, se separem, se santifiquem, eu vou falar com vocês e eu vou fazer de vocês uma nação santa, um povo eleito, né, um sacerdócio que vai ser referencial para outras nações. Então Deus nunca desejou ser o Deus de Israel através de Moisés. Deus sempre desejou ser o Deus de Israel para falar com todos os israelitas. Da mesma forma que Deus falava com Moisés, Deus desejava falar com todo Israel. Esse era o desejo do coração de Deus, essa era a vontade do Senhor, que o povo se santificasse, se separasse e desejasse estar próximo ao Senhor todos os dias, para que tudo fosse bem. É isso que Moisés está relembrando para eles aqui. Capítulo 6. O Senhor, o seu Deus, me mandou dar a vocês os mandamentos, as ordenanças e as leis que deverão obedecer na terra que vocês passarão a possuir. Desse modo, você, seus filhos e netos temerão o Senhor, o seu Deus, obedecendo enquanto viverem a todas as instruções e mandamentos que ordeno, todos os dias das suas vidas, para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, ó Israel, ouça cada ordem com muita atenção e tenha cuidado de ser obediente em tudo. Assim tudo irá bem e você será muito numeroso numa terra que é fonte de leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus antepassados, prometeu. Ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor somente. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Medite sempre nessas palavras que hoje estou ordenando. Ensine-as com diligência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver em casa, quando estiver andando por algum caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre estes mandamentos nos braços como constante lembrete. Fixe-os na sua testa, bem como nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. Quando o Senhor, o seu Deus, introduzir vocês na terra que ele prometeu aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e quando ele tiver dado a vocês grandes cidades que vocês mesmos não construíram, casas cheias de coisas boas, de coisas que vocês não fizeram, com poços que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram, e quando vocês comerem e se fartarem, então cuidado, não esqueçam que o Senhor tirou vocês da escravidão do Egito. Ao Senhor, o seu Deus, vocês devem respeitar e servir somente a Ele, e jurem somente pelo seu nome. Não prestem culto aos deuses das nações vizinhas, porque o Senhor, o seu Deus, que está sempre presente entre vocês, é Deus zeloso, para que a ira do Senhor, o seu Deus, não se acenda contra vocês, e vocês sejam varridos da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como aconteceu em Massá. Sejam realmente obedientes ao Senhor, o seu Deus, em tudo o que ele ordenou em seus mandamentos e leis. Façam o que é justo e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem a vocês. Somente assim vocês poderão entrar e possuir a boa terra que o Senhor prometeu, sob juramento a seus antepassados. Expulse todos os seus inimigos que vivem naquela terra, como o Senhor falou. No futuro, quando seus filhos fizerem esta pergunta, o que significam estas leis e mandamentos que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês? Vocês lhes responderão: éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com grande poder. O Senhor realizou grandes sinais e ações terríveis ao Egito, ao faraó e a toda a sua família. Nossos olhos viram tudo, mas o Senhor nos tirou do Egito para trazer-nos a terra que ele tinha prometido, sob juramento aos nossos antepassados. E o Senhor ordenou que obedecêssemos a todas estas leis e que temêssemos ao Senhor, o nosso Deus, para que tudo corra bem, porque assim ele preservará a nossa vida, como tem feito até agora. E se tivermos cuidado em obedecer a todas estas leis diante do Senhor, nosso Deus,
como ele nos ordenou, tudo correrá bem. Então, Moisés está dizendo que foi o Senhor quem prometeu que se eles então obedecerem, se eles forem fiéis, se eles obedecerem somente ao Senhor, se eles se lembrarem sempre, né, mesmo diante da fartura que há, que eles vão ter na terra de Canaã, terra que mana leite e mel, que vai ser tudo debaixo de prosperidade, eles vão ter casas que eles não construíram, eles vão ter vinhas que eles não plantaram, eles vão possuir a terra já produzindo, né? Tudo vai ser debaixo de bênçãos, debaixo de provisão de Deus. Então que eles nunca se esqueçam, quando eles estiverem na bênção, quando eles estiverem na fartura, quando eles estiverem na terra que Deus prometeu dar para eles, que eles nunca se esqueçam de onde o Senhor os tirou, que eles sempre estejam voltados para o Senhor, porque se eles desobedecerem, se eles não obedecerem às leis, então eles serão varridos da terra, né? Então o Senhor está sempre relembrando para Israel qual é o papel deles, qual é a postura que eles devem ter diante das outras nações, de não adorar outros deuses, de amar somente ao Senhor, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Então, Deus vai sempre trazendo a memória para nós, para que isso fique muito claro, para que isso seja realmente uma verdade muito grande no nosso coração, né? É isso que Deus faz. E por isso que nós também devemos, então, estar sempre meditando na palavra. Ler esses textos faz a gente também relembrar do que o Senhor fez na nossa vida, de onde Ele nos tirou, né? Mesmo nós estando ainda nesse período que a gente chama de deserto, né? Porque a terra prometida está logo ali, a Canaã celestial, Jesus está voltando e nós estamos entre o Egito e a terra prometida, nós estamos no deserto, se nós fôssemos olhar simbolicamente, né, alegoricamente, mas o Senhor tem provido todas as nossas necessidades nesse período de deserto, porque Ele tem uma terra que mana leite e mel para nós também, e é nisso que nós temos esperança, estamos crendo e aguardando com grande expectativa a volta do Senhor Jesus. Capítulo 7, gente, que é o nosso último texto de hoje. São 3 textos bem grandes hoje, né? Mas que valem muito, muito a pena. Vamos lá, 7:1. Quando o Senhor, o seu Deus, introduzir vocês na terra, da qual tomarão posse, Ele expulsará de diante de vocês muitas nações. Os heteus, os girgaceus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Estas 7 nações são maiores e mais fortes do que Israel. E quando o Senhor, o seu Deus, entregar essas nações nas suas mãos para serem derrotadas, então destruam-nas totalmente. Não façam nenhuma aliança com elas, nem tenham pena delas. Não se casem com as pessoas dessas nações. Não deixem seus filhos casarem com as filhas deles, nem as suas filhas casarem com os filhos deles, pois isso certamente afastaria os jovens de Israel de mim. Eles serviriam a outros deuses e a ira do Senhor viria sobre vocês, e Ele rapidamente destruiria vocês. Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, despedacem as suas colunas, cortem os seus postes ídolos e queimem suas imagens de escultura. Pois vocês são um povo santo, dedicado ao Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da terra para serem o seu próprio povo, propriedade especial dele. O Senhor não dedicou o seu amor a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois, na verdade, vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou e para cumprir a palavra que deu aos seus antepassados. Por isso ele tirou vocês com grande poder e os resgatou da escravidão do Egito, do poder do faraó, rei do Egito. Procure entender, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, Deus fiel, que por 1000 gerações mantém a aliança e a misericórdia com os que amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas aqueles que o odeiam, ele retribuirá diretamente com castigo. Ele não demorará com a retribuição para com aqueles que o odeiam. Portanto, obedeçam às leis, aos mandamentos e às ordenanças que hoje dou a vocês. Se vocês derem atenção a essas leis e as colocarem em prática, então o Senhor, o seu Deus, manterá a sua aliança e a misericórdia prometida, sob juramento aos seus antepassados. Ele continuará amando e abençoando vocês e fará que vocês se multipliquem.
Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra. Israel terá grande produção de cereais, de uvas e de azeite, e muitas crias de gado, de ovelhas na terra que o Senhor prometeu aos seus antepassados que daria a vocês. Vocês serão mais abençoados do que todos os povos da terra. Entre os israelitas não haverá estéril, nem homem, nem mulher, nem mesmo entre os animais. E o Senhor afastará para longe de vocês toda a enfermidade, e não deixará que sofram as doenças terríveis que conheceram no Egito. Antes, dará aquelas doenças a todos os seus inimigos. Destruam todos os povos que o Senhor, o seu Deus, entregar a vocês. Não tenham pena deles e não prestem culto aos seus deuses, porque isso seria uma armadilha para Israel. Talvez vocês fiquem pensando, como poderemos expulsar estas nações? Elas são muito fortes, elas são muito mais fortes do que nós. Não tenham medo delas. Basta lembrar o que o Senhor, o seu Deus, fez ao faraó e a todos os egípcios. Vocês viram com seus próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. Pois o Senhor, o seu Deus, usará o mesmo poder contra os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, mandará entre eles vespas até destruir o restante deles, os que se esconderem em esconderijos. Não fiquem com medo diante deles, porque o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus grande e temível. O Senhor, o seu Deus, expulsará essas nações pouco a pouco. Não fará isso de uma vez, para que os animais selvagens não se multipliquem e se tornem perigosos. Mas o Senhor, o seu Deus, as entregará a vocês, lançando sobre elas grande perturbação, até que sejam destruídas. Ele também entregará a vocês os reis daqueles povos, para que Israel apague o nome deles de debaixo do céu. Ninguém poderá oferecer resistência a vocês, até que os tenham destruído. Vocês queimarão as imagens de escultura desses povos, e não cobicem a prata e o ouro que as revestem. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, para que vocês não sejam amaldiçoados por causa dessas imagens. Considerem tudo isso detestável e rejeitem-nas completamente, pois elas são amaldiçoadas. Então, capítulo 7, mais algumas lembranças, né, que o Senhor está fazendo para Israel a respeito do passado, de como o Senhor agiu de forma miraculosa lá no Egito. Essa precisa ser a lembrança, essa precisa ser a imagem que Israel precisa ter na mente diante dos seus inimigos. Sabe por quê? Porque se esses homens, se Israel, se esse povo olhasse para as nações com um olhar natural, que não fosse um olhar sobrenatural, de livramento de Deus, eles poderiam achar que eles não conseguiriam conquistar as terras, porque a população em Canaã já era muito numerosa. Mas para Deus, amados, não existe número de pessoas que ele não possa agir. Nós vamos ver em alguns casos que um só anjo do Senhor destruiu milhares. Então, se Deus quisesse, nesse momento agora, tirar o nosso fôlego de vida, né, o sopro de vida que nós temos, o ar da terra, nós cairíamos todos mortos agora. A palavra fala isso, se não me engano, em Eclesiastes, acho que alguma coisa assim, acho lindo esse texto. Se o Senhor recolhesse o ar da terra, né, o oxigênio da terra, nós todos estaríamos mortos instantaneamente. Então, Deus tem poder para dar vida, mas também para destruir, para matar, né? Ele é o Deus Todo-Poderoso. E algo que eu queria deixar já claro aqui para vocês, algumas pessoas quando começam a ler a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, elas têm uma visão um pouco distorcida de Deus. E elas começam a ver nesse momento, quando Deus começa a fazer as conquistas da terra, e que esses exércitos, essas nações, esses povos, esses reis vão sendo mortos à espada, e Israel vai conquistando esse território e vai então entregando, né, ao Senhor essa destruição toda. Algumas pessoas diziam assim, mas como Deus pode ser um Deus de morte? Como Deus pode ser um Deus de guerra? Como Deus pode ser um Deus de destruição? Queridos, quando nós olhamos para a palavra, para o texto bíblico,
nós vamos ver que Deus está fazendo juízo com nações e com terras específicas. Nesse momento da história aqui que nós estamos lendo, nesse momento que é aproximadamente ali 1500, né, antes de Cristo, aproximadamente, o Pentateuco foi escrito, né, nós temos como que eu posso dizer? Nós temos um cenário de homens e mulheres morando na terra que é extremamente grande, muito numeroso. E Deus está focando estritamente no território de Canaã, ok? Então, se nós olharmos com o nosso olhar mais apurado para os textos bíblicos, para o que Deus está falando, para o que Deus está fazendo, Deus não está fazendo isso que Ele está fazendo aqui na palavra em todo o globo terrestre, em toda a terra. Não, não. Deus está fazendo algo em Canaã, em Israel, que vai ser chamado a terra de Israel, né? No território que Deus está dizendo que seria do povo de Israel. Por quê? Porque essa terra, ela foi tomada por esses povos que estavam lá. E esses povos todos descendem, a maior parte deles, de Esaú, de Ismael, de os filhos de Ló, né? Amon e Moabe, dos descendentes de Cã, né? De Canaã, que a gente viu a genealogia lá atrás, e eu queria que você voltasse nessa genealogia, que você vai encontrar todos esses nomes que nós vamos começar a falar a partir de agora. E o que Deus está fazendo aqui é cumprindo uma promessa que Ele fez a Abraão, de que Ele daria posse de uma terra que já era uma terra que Abraão possuiria e que seria da sua descendência. Então, esses povos que moram hoje no território de Canaã, eles são intrusos, eles são pessoas que entraram naquele lugar, tomaram posse porque eles sabiam, eles tinham um entendimento do que eles estavam fazendo. E Deus então está cumprindo o juízo, está cumprindo uma guerra espiritual contra essas nações, contra essas pessoas que são contrárias às promessas de Deus, que são contrárias à obediência a Deus. Então nós estamos falando de todas as pessoas que estão ali no território de Canaã, que eram totalmente contrários às promessas que Deus fez a Abraão e principalmente à obediência à palavra de Deus. Se vocês fizerem uma forcinha aí na mente de vocês, vocês vão lembrar que a terra foi destruída em Gênesis 11, se não me engano, né? Que é o dilúvio ali, se não me engano, acontece no capítulo 10, 11. Quer ver? Deixa eu olhar aqui, só pra gente não falar bobagem, né? Vamos ver aqui. Capítulo... um pouquinho antes. 11 já tá falando da Torre de Babel. Peraí, deixa eu pegar aqui. Capítulo 7, mais ou menos, né? Lá em Gênesis 7, 8, tá falando lá do dilúvio. Quando Deus destrói toda a terra, através do dilúvio, todos os moradores da terra são destruídos e somente Noé e a sua família estão, então, salvos, né, da ira de Deus que veio sobre toda a terra. Então, todo o globo terrestre foi destruído pelas águas do dilúvio e somente Noé e os seus 3 filhos e as suas 3 noras sobreviveram. Então, somente 4 famílias, né, 3 filhos de Noé com as suas esposas e mais Noé com a sua esposa, os que sobreviveram. Mas nós sabemos que a partir do dilúvio, Noé não teve mais filhos. Então, somente nós temos 3 famílias que dariam continuidade através de gerações de filhos, netos, bisnetos e assim sucessivamente. Então, nós sabemos que todas as nações da terra, todas, gente, se vocês não crerem no que a palavra de Deus diz, então isso que eu estou falando, ou isso que a gente começa a ler no Antigo Testamento, começa a não fazer sentido. Porque se você não crê no que Deus disse lá em Gênesis, em tudo que aconteceu em Gênesis, o chamado de Deus para Abraão, a destruição através do dilúvio, o espalhar das pessoas através da Torre de Babel, então tudo isso precisa fazer sentido na sua e na minha cabeça. Porque aí sim a gente vai entender que esses povos
que Deus está expulsando da terra de Canaã são intrusos que tomaram posse de uma terra que era dos filhos de Noé e mais precisamente da geração de Sem, ok? Que era o primogênito de Noé. Mas os filhos do segundo filho de Noé, Cã, que mais precisamente Canaã, né? Um dos filhos de Cã, chamado Canaã, ele então começa a conquistar o território de Canaã, né? Esse território que Deus está falando, e ele começa então a pôr os seus descendentes ali, tomando posse daquele território, porque ele sabia que era aquela terra que Deus já tinha instituído para o seu povo, para a geração de Sem, ok? Então há uma palavra profética liberada para a geração de Sem, que seria toda a geração do primogênito ali, eram eles que deveriam habitar aquelas terras, mas eles infelizmente foram levados para o Egito, cativos lá, em toda a história que a gente já conhece através de Jacó, de José, né, e das 12 tribos de Israel. Então aqui a gente já está com esse contexto formado e agora Deus vai fazer sim guerra, mas contra esses intrusos. Então Deus não está guerreando contra toda a nação da terra. Deus está guerreando somente com aqueles que, infelizmente, tomaram posse de uma terra que não era deles. Eles poderiam ter tomado posse de outros territórios, mas eles desejavam justamente aquilo que Deus já tinha dado como posse para a geração de Abraão, ok? Então tem a ver com isso. Talvez você não tenha compreendido muito bem o que eu acabei de falar, mas eu só queria que você refletisse um pouco sobre isso, porque ter esse pensamento um pouco duvidoso, né, a respeito do caráter de Deus, de que Deus é santo, de que Deus não quer guerra, Deus não quer morte. Tudo isso que acontece aqui é por pura desobediência, ok? Por puro desobediência mesmo, pecado, né? Tem a ver com o pecado. Quando a gente vai percebendo o texto bíblico, tudo que Deus faz, a ira de Deus só é mostrada ao homem através da desobediência, através do pecado, ok? O salário do pecado é a morte. E outra coisa, tem a questão também de questões espirituais, tá? Então, quando Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, ele tem total razão, porque o que está sendo dito é que as hostes espirituais da maldade é que regem sobre toda a terra, desde o início, com a queda do homem, ok? Então, aqui é um paralelo espiritual também. Todo o Velho Testamento tem um paralelo espiritual muito forte. Então Deus não está guerreando simplesmente contra homens e mulheres, mas Deus está guerreando contra principados e potestades que tomaram posse de um território que não era deles, e Deus então vai dizer quem é o dono de toda a terra, através dessas guerras e dessas manifestações do seu poder, aqui através da terra de Canaã, ok? É a mesma coisa que Deus vai fazer na volta de Jesus. Então nós podemos ter um vislumbre, né, do futuro, do que Deus está fazendo aqui, em Deuteronômio, Josué, a gente vai perceber isso dentro desses dois livros, e Deus vai fazer isso na volta de Jesus também com a mesma força, com o mesmo poder, com a mesma unção sobre Jesus e sobre o seu povo, que é judeus e a igreja. Tá bom? Então terminamos hoje nossa leitura. Eu estendi aqui um pouquinho no final, porque talvez isso fosse importante nesse momento a gente entender e falar um pouquinho, tá bom? Amanhã, se Deus quiser, a gente vai continuar então aí a partir do capítulo 8, 9, 10, nosso dia 3, e vamos continuar. Essa semana toda a gente está aí dentro do livro de Deuteronômio, tá bom? Deus abençoe, ore a palavra, ore ao Senhor, busque a presença do Senhor, né? Se possível, inclusive essa semana faça algum jejum, entregue a sua vida um pouco mais ao Senhor, né? Se volte mais para o Senhor, eu tenho certeza que você vai colher frutos poderosos na sua vida em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.